Nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre a dietoterapia. A dietoterapia, como as demais práticas e recursos, como a acupuntura, a moxabustão, a ventosoterapia, ela também é um dos importantes pilares da medicina tradicional chinesa. Então, nós não podemos dissociar a MTC da dietoterapia. Então, o recomendado é que todo paciente que esteja fazendo qualquer das práticas, né, seja uma prática corporal, seja acupuntura, a partir de um diagnóstico, esse paciente também deve receber as recomendações dietéticas para cada caso. A princípio, a gente gostaria de chamar a atenção de que nós precisamos nos alimentar com qualidade e não com quantidade. E é muito importante também a gente destacar que às vezes nós temos uma visão em função da medicina tradicional chinesa que precisamos comer alimentos exóticos, né, como os chineses costumam comer e que não fazem parte da nossa prática dietética diária aqui no Brasil. Então, um dos pontos importantes é que nós precisamos comer aquilo que a nossa agricultura, aquilo que está disponível para ser um alimento comestível no Brasil. Outra coisa importante é que nós temos um país de grandes extensões. Então, nós temos um país de regiões muito quentes. Então, nesses países, nessas regiões onde o clima é muito quente, então muitas vezes a gente tem que ingerir alimentos mais alimentos mais frios. Já na região onde nós temos uma região mais fria, uma região mais nós temos que ingerir normalmente alimentos mais quentes. Então, é muito importante também, a partir desse exemplo, a gente destacar as estações do ano. Então, é importante que a gente coma alimentos que são produzidos a cada estação do ano. Então, aquele alimento da estação específica, ele já é um alimento terapêutico para nós. Sobre a ótica da medicina tradicional chinesa, o alimento ele vai ter atividade energética, ele vai regular o fluxo de energia nos órgãos, nas vísceras, naquilo que a gente chama no sistema de Zan Fu, né, nos órgãos e vísceras. Ele vai regular também a energia, a circulação do Qi, ele vai trazer a purificação do sangue, do Xue, e ele vai tratar tanto o corpo como mente e aquilo que a gente chama de espírito, né, o Shen, o espírito. Então, é importante a gente ter um dos pilares da medicina chinesa, trazer a dietoterapia para o nosso dia a dia. Bem, para começar, nós temos, segundo a MTC, 5 elementos, né? O elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. A cada um desses elementos, nós temos relacionado uma cor. O vermelho com o fogo, o amarelo com a terra, o branco ou cinza com o metal, o preto ou azul com a água e o verde ou azul esverdeado com a madeira. Também, relacionado a cada elemento e a cada cor, nós temos um sabor. Então, o fogo, o elemento fogo vermelho, o sabor é amargo. A terra, amarelo, o sabor é doce. O metal branco ou cinza, o sabor é picante. A água, preto ou azul, o sabor é salgado. E o verde, da madeira, o sabor é ácido ou azedo. Esses elementos entre si mantêm relações, né? Eu tenho uma relação que nós chamamos de relação de mãe para filho por fora, nessa figura pentagonal, onde, por exemplo, a água gera madeira, a madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal. Então, à medida que eu aumento a energia do rim, eu vou aumentar a energia do fígado. E nós temos uma outra relação,
que é a relação de avô para neto. Então, o metal corta a madeira engendra a terra estanca a água apaga o fogo e o fogo derrete o metal. Então, à medida que eu aumento a energia da água, por exemplo, por essa relação de avô para neto, eu diminuo a energia do fogo. Baseado nessas cores e nesses sabores, nós temos alguns fatores que vão ser determinantes dentro do processo de alimentação e da dieta de cada indivíduo ou paciente. Nós podemos tratar isso sobre a ótica do alimento mais comum que nós temos na mesa do brasileiro, que é o feijão e o arroz. O feijão preto, de natureza yin, e o arroz branco, de natureza yang. Então, talvez nós tenhamos aqui, no Brasil, uma das formas de maior equilíbrio de alimento, entre o alimento mais ingerido pelo brasileiro, que é o feijão e o arroz. A partir disso, nós podemos pensar na forma. Por exemplo, o feijão, ele é preto. Como nós vimos, o preto mantém relação com a água, mantém relação com os rins. E nós podemos manter uma relação do feijão com a própria forma. O feijão, se nós formos observar, ele tem o formato de um rim. Então, o feijão vai fortalecer a energia dos rins e, principalmente, ele vai regular a energia renal. Então, ele vai ser bom para os ossos, ele vai ser bom para o cérebro, ele vai ser bom para o cabelo, ele vai ser bom para a imunidade. Já, por exemplo, quando nós pegamos a manga, se nós percebermos, pela relação do semelhante e da forma, semelhante trata semelhante. A manga, por exemplo, ela é vermelha, que por sua vez já tem a cor do coração. Também amarela, que por sua vez tem a cor do elemento terra e trabalha o baço. Então ela vai ter uma ação para ação circulatória e também ação digestiva. E pela forma, ela se parece com o coração. Então, por isso, ela trata o coração. Então, nós temos essa regra aqui, semelhante trata semelhante. Então, nós podemos pensar na forma, nós podemos pensar na cor e nós podemos pensar também na questão ácida. Vamos pensar no limão. O limão já é ácido, ele é verde. Quem tem cor verde? Bem, quem tem cor verde é a madeira é o fígado, então o limão vai melhorar a energia do fígado. Só que a gente não pode pensar que a gente tem que comer só limão, que a gente tem que comer só manga, que a gente tem que comer só arroz e feijão. Nós precisamos ter no nosso prato, no nosso dia a dia, as 5 cores e os 5 sabores. Ou seja, a nossa dieta tem que ser uma dieta equilibrada. Deve existir um pouquinho de predomínio do doce, mas não o doce açúcar, o doce na essência do alimento. Por exemplo, a banana, né? A banana é doce. Então, nós temos a banana como um alimento que vai, pela cor, amarela. Sabemos que o amarelo tem a ver com a terra. A banana vai aumentar a energia do baço. Então, o baço tem uma função na medicina chinesa para atuar sobre a digestão. Então, se nós comemos a banana, nós melhoramos toda a nossa mucosa, todo o nosso trato digestivo. Pela cor, ela vai atuar no baço. Quando eu descasco a banana é branca, então ela vai atuar também branco em quem? No metal, no pulmão. Então, ela atua tanto no baço quanto no pulmão. Então, quando eu vou observar a fruta, eu tenho que observar a cor, eu tenho que observar a cor da casca, a cor do próprio alimento, o sabor, o formato e sempre pensar que por que eu preciso ter um pouquinho mais de doce no alimento? Por quê? Porque tonificando o baço dentro da medicina tradicional chinesa, ele tem a função de transformação e transporte do alimento. Então, tudo que nós comemos, nós precisamos ter o baço um pouquinho mais forte para que ele possa ajudar nesse processo de transformação e transporte e digestão do alimento, tonificando o baço, tonificando o estômago. Exemplo dos pimentões, dos diversos tipos de pimentões, né? O pimentão vermelho, o pimentão amarelo e o pimentão verde. Então, quando nós pensamos na cor, o vermelho vai tonificar o coração, no caso o coração e o intestino delgado, então tem função tanto vascular quanto digestória. O amarelo, ele vai atuar no baço e ele atua também no estômago. E o verde, por sua vez, vai atuar
como ele é mais ácido, ele vai atuar no fígado, né? Então vejam que quando eu tenho alguma coisa mais ácida e verde, atuo na madeira, fígado e vesícula. Quando eu tenho alguma coisa mais doce e menos, consequentemente menos ácido e de cor amarela, eu atuo no estômago e no baço. E aí, consequentemente, cada alimento, por sua vez, vai exercer uma ação de tonificação sobre aquele órgão ou víscera. Agora, o que a gente volta a dizer, nós não podemos ingerir alimentos, um tipo de alimento só. A nossa digestão, a nossa alimentação, ela deve, para termos uma boa digestão, uma boa absorção do alimento e de todos os nutrientes, nós precisamos ingerir alimentos de todas as cores e de todos os sabores. Isso é que nos vai trazer a harmonia e o equilíbrio. Para a gente dar mais um exemplo, quando eu parto a cebola por dentro, eu tenho a cebola branca, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a cebola, ela é picante e ela é branca. Então, mais uma vez, eu tenho uma sobreposição do sabor picante no elemento metal, da cor branca, que vai atuar sobre o pulmão e sobre as vias aéreas respiratórias. Além disso, nós sabemos da importância da cebola como um importante prevenção de úlceras, para imunidade, para combater os radicais livres, então ela vai impedir o envelhecimento. Outro sabor importante, outra coisa importante que nós precisamos falar é da questão da dualidade, né? Da lei da dualidade, que é a base da medicina tradicional chinesa. Então nós vamos ter alimentos frios, alimentos quentes. Os alimentos frios são de natureza Yin, os alimentos quentes são de natureza Yang. Nós temos que, mais uma vez, pensar na estação do ano. No verão, é uma característica Yang, então nós devemos ingerir alimentos mais frios e não cozidos. Já no inverno, o inverno é uma estação Yin, fria, então nós devemos comer mais aí, o que nós mais fazemos são sopas, são caldos, são alimentos mais quentes e, por sua vez, cozidos. Eu gostaria de chamar a atenção da manga, mais uma vez, né? Pela forma, a forma do coração, ela é vermelha, então ela vai tonificar o coração, então ela tem um sabor voltado para isso e ela é uma grande fonte, segundo as pesquisas, de selênio. E o selênio hoje é muito importante na tireoide, então na glândula tireoide, então ele vai atuar na produção de hormônios tireoidianos. E a manga, a partir dessa relação, né, dos 5 elementos e da própria cor, do vermelho e do amarelo, que nós temos manga com tonalidade mais vermelha e mais amarela, ela vai exercer uma ação importante sobre o coração, pela cor vermelha, e sobre o baço também, pela cor amarela. Então, além de atuar no sistema de vasos sanguíneos, como controlador da pressão arterial, ela também atua no sistema digestivo. Quer dizer, enfim, nós temos que, para conhecermos, termos uma boa dieta e ter a dieta como uma terapia, nós precisamos pensar na cor, na forma, no sabor, na polaridade yin e yang, no quente e no frio. Nós precisamos ter um prato com todas as cores, nós precisamos ingerir os alimentos próprios de cada estação, aquilo que é produzido na própria estação e aquilo que é produzido na própria região que você reside, além de mastigar bem o alimento. A medicina chinesa também, ela trata os órgãos com relação à funcionalidade, de maior funcionalidade de cada órgão a cada 2 horas do dia. Por exemplo, o pulmão, ele tem uma ação de funcionalidade das 3 às 5 da manhã. Então, se ele não está funcionando corretamente nesse horário, o indivíduo pode vir a desencadear crises de asma. O baço, ele tem um horário das 7 da manhã às 9 da manhã. Então, a cada 2 horas, nós vamos ter um órgão, a víscera, funcionando com toda intensidade, vamos dizer, a todo vapor, com toda a sua energia.
Então, ao passar do dia, e por esse ciclo que acontece nos órgãos e na víscera, e pelas funções de cada um, à medida que nós vamos chegando cada vez mais à noite, nós devemos ingerir menor quantidade de alimento. E devemos, após as 21 horas, não comermos mais nada. Porque nós não teremos funcionalidade do que nós chamamos de ZAN, órgão, e FU, víscera, para digerir esses alimentos. E isso vai gerar um acúmulo de energia, que na medicina chinesa é chamado de umidade, que se transforma em mucosidade e fleuma, que no fim é o quê? Gordura. Isso vai gerar obesidade. Então, nós devemos comer mais pela manhã, um pouco menos pela tarde e quase nada pela noite, para que nós possamos ter um bom processo de digestão e de assimilação. E com isso nós mantermos uma homeostase psico-orgânica do organismo e com isso termos uma vida saudável.